nesta oportunidade nós estaremos então encerrando esta série de estudos e nós vamos tratando no decorrer destes programas sobre a jornada do cristão. O tema do trimestre é a carreira que nos está proposta e nós então trabalhamos 3 temas principais que foram o tema da salvação, da santidade e também da perseverança. O tema de hoje nós vamos então ver sendo tratado o assunto da salvação, tendo em vista de que a nossa salvação, ela aconteceu, ela está acontecendo e ainda vai acontecer. São estágios da nossa salvação. Então, nós temos a plena convicção de que essa salvação será completada quando nós entrarmos para morar eternamente com Cristo na glória e Ele concretizar todo o plano da salvação que Ele planejou para a sua igreja, para o seu povo e posteriormente para que a sua igreja reine com Ele. Então, nós falamos nos programas anteriores sobre o início dessa caminhada, como acontece o início da caminhada. Falamos que para iniciar uma caminhada em direção ao céu, nessa jornada com Cristo, é preciso haver este encontro com Cristo, esse nascer de novo. É preciso sofrer uma transformação gerada pelo Espírito Santo na sua vida, então passa a fazer parte desta caminhada. E aí vimos também na lição de número 2, sobre a necessidade de escolher entre a porta estreita e a porta larga, mostrando claramente que para fazer esta jornada é preciso fazer escolhas diariamente. Diariamente, o cristão ele precisa escolher entre a porta que ele vai andar. E aí nós sabemos que a porta que é estreita, ela é aquela porta que conduz também para um caminho estreito, porque muitas vezes alguém entra em um espaço, a porta é estreita e o caminho é largo. Mas a porta é estreita nessa caminhada para o céu e o caminho também é estreito. E quando fala de caminho estreito, nós aprendemos que trata-se daquilo que o cristão passa a enfrentar na sua jornada, que são as pressões do mundo, as opressões e oposições, tudo aquilo que vem como uma pressão sobre o cristão para fazê-lo desistir, parar, voltar atrás e optar pelo caminho largo. Nós também falamos que a jornada ela é em direção ao céu. O destino do cristão é o céu. Falamos também que para andar nesta jornada, se conduzir nesta caminhada, existe padrões a serem observados, padrões a serem seguidos, e esses padrões estão estabelecidos na palavra de Deus. Vimos também que nesta jornada nós encontramos alguns inimigos. Existe o inimigo que é o mundo, o diabo e também a carne, mas também aprendemos que, mesmo tendo esses inimigos, a palavra de Deus nos apresenta que nós temos à nossa disposição armas espirituais para que nós possamos vencer o inimigo, que é a palavra, o jejum, a oração. Vimos também que nesta jornada nós passamos por alguns perigos de pecar contra o Senhor. E a exemplo do povo de Israel, que cometeram o pecado da murmuração na jornada, nós cristãos também somos muitas vezes confrontados com as situações, com os desafios de cair no erro na prática deste pecado, que é o pecado da murmuração. E nós vimos ali a exemplo do povo de Israel, lá na lição de número 7, onde nós estudamos sobre o perigo da murmuração, que a exemplo de Israel, nós precisamos evitar este caminho da murmuração, pois ele nos impede de chegar à terra prometida. Todos os israelitas saíram do Egito com uma promessa de que eles entrariam na terra prometida, mas a Bíblia Sagrada nos apresenta que aqueles que saíram do Egito, exceto Josué e Calebe, nenhum deles entraram na terra prometida porque caíram no deserto e pereceram pelo pecado de murmuração e desobediência a Deus. Vimos também numa das lições anteriores que quando pecamos nós não podemos omitir o nosso pecado ou não devemos também tratá-lo de forma a não confessar. Pelo contrário, precisamos confessar os nossos pecados
a Jesus e também abandoná-los. É uma necessidade urgente de cada um dos cristãos desenvolverem essa consciência que pecado precisam ser tratados, tanto confessado a Deus como também abandonado. E somente dessa forma poderemos viver uma vida agradável a Deus e recebermos da parte de Deus auxílio para que nós possamos suportar e vencer as adversidades que o mundo nos coloca. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. E Deus está sempre pronto, sempre com a sua mão estendida para levantar aquele que caiu. Mas aquele que caiu precisa confessar o seu erro e abandonar para receber auxílio de Deus. Vimos também que nessa jornada, muitas são as tentações que vêm sobre o cristão nessa caminhada para tentar distraí-lo. E nós estamos vivendo num período da era cristã, onde nós estamos vivendo um bombardeio de distrações. Nós estamos vivendo uma era de tantos e tantas distrações que vêm sobre a vida do cristão para tirá-los da presença de Deus. E essas distrações, essas tentações, essas complicações que vêm na vida do cristão, vêm para tirar ele do foco e afastá-lo da presença de Deus. E dentre as tentações, elas estão atreladas às ações do diabo, às obras da carne e também à ação do mundo que se opõe a esta caminhada do cristão. Nós também entendemos a partir da palavra de Deus, irmão Jair, que nós precisamos, entendendo esta realidade de tentações do caminho e de ofertas do maligno para que nós abandonemos a caminhada e nos coloquemos muitas vezes a nos misturar com o mundo, nós aprendemos que precisamos desenvolver uma consciência de santidade e que sem santidade ninguém verá a Deus. E aprendemos nesta lição, na lição de número 10, que a respeito da santidade, ela é um atributo de Deus, Deus é santo, e ele exige que aquele que se aproxima dele, que quer ter um relacionamento com ele, precisa também viver uma vida de santidade. Então o crente é desafiado constantemente a se purificar, a abandonar, se afastar de práticas do pecado e se purificar a cada dia mais na presença de Deus. Aprendemos os estágios da santificação, que ela é um ato posicional, ela é um ato também contínuo, que o crente sempre está se santificando, e também é algo futuro, onde vai ser confirmada esta santificação por completo e eternamente na vida do cristão. Vimos também a respeito de desafios que estão diante daqueles que não querem percorrer a jornada para o céu, que é a realidade bíblica do inferno. A Bíblia apresentando a realidade do inferno, e o inferno é o resultado, o final de uma vida sem Deus. Aquele que recusou o evangelho de Cristo, aquele que negou a Cristo na sua jornada, o destino é para este lugar. E a Bíblia apresenta com claras evidências que o céu não é fictício, o céu não é fruto da imaginação e não é também uma obra de arte. A realidade, a existência do inferno é real e está destinada, foi criado para o diabo e seus anjos, mas também para aqueles que não receberem a Cristo como seu Salvador. Vimos no programa passado que, diante de tantas aflições e diante de tantos desafios, o cristão é incentivado a desenvolver na sua vida uma esperança. Aliás, a esperança que é a marca do cristão. Razão pela qual o cristão, em luta, em adversidade, em problemas, ele não deixa a Cristo por nenhuma dessas razões. Vimos histórias de homens de Deus, de mulheres de Deus, que por causa de uma esperança que eles tinham, eles não negaram o nome do Senhor, mas suportaram a espada, enfrentaram a morte, as perseguições e os açoites, mas não negaram a sua fé, porque eles tinham no seu coração uma firme fé e uma bendita esperança. E aprendemos que a esperança deve ser ancorada
não em coisas da terra, mas deve ser lançada para dentro do véu, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo entrou, que é aonde Deus está. Então, a esperança do cristão, ela não está em nada que é movediço, nada que se desfaz, mas é algo que é eterno e que é firme e forte, justo e fiel, que é o nosso Deus. E no programa de hoje nós vamos tratar do tema sobre a cidade celestial. Nós teremos aqui uma visão a respeito das promessas de Deus e de Cristo Jesus para a Igreja do Senhor no término da conclusão da sua obra de salvação, quando o cristão, então, chegar no seu destino da sua caminhada, na sua jornada. Tema de hoje, lição 13, a cidade celestial. O texto áureo está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nos diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso texto de leitura em classe, ela está trazida aqui pelo pastor Osiel, que é o comentarista da revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2024, Apocalipse 21, 9 a 14 e também Apocalipse 22, de 1 a 5. Irmão Jair, hoje encerrando com chave de ouro um tema que foi maravilhoso nós desenvolvermos sobre esta jornada, esta caminhada, esta carreira que nos está proposta, na qual nós, pela fé em Jesus, aceitamos e passamos a percorrer, que nos colocam desafios, que nos colocam problemas, mas que também nos traz um resultado extraordinário e que nada neste mundo pode ser comparado com as bênçãos que o Senhor tem para nos alcançar. O que nós podemos comentar sobre esse tema, irmão Jair? Bom, nós iniciamos, então, o nosso desejo é que todas as pessoas, elas façam esse caminho que está proposto com Jesus Cristo. Um caminho que inicia com o novo nascimento, com a aceitação do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ao longo dessa caminhada, ela vai prosseguir até chegar a cidade celestial. E ao longo desse trimestre, a gente estudou que nessa caminhada poderiam ocorrer desafios, obstáculos, e nós também estudamos aqui as armas, a perseverança de resistir, para chegar nesse momento em que nós falaremos sobre a bendita esperança dessa cidade celestial, que o cristão que tem conhecimento das Escrituras, ele sabe que ele não foi destinado para viver apenas neste mundo. A palavra de Deus fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que se nós esperarmos por Jesus Cristo somente nessa vida, nós somos miseráveis, né? Então, aqui, nessa caminhada, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros e, brevemente, os portões da cidade celestial elas se abrirão e nós partiremos, então, para viver eternamente com Deus, o nosso Pai, na nossa pátria celestial. Por isso, nós vamos estudar hoje a respeito de temas ligados à eternidade. Nós vamos falar sobre o paraíso eterno, vamos falar sobre a cidade celestial e o eterno e perfeito estado em que desfrutaremos da presença de Deus, como as Escrituras nos mostram, nos ensinam, e como será essa glorificação nossa na parte final. Nós vamos encontrar que o que nos aguarda ao final dessa grande jornada com Jesus Cristo, nessa caminhada, é essa cidade celestial. E vai ser de grande valia, tenho certeza, para a nossa vida. Muito bem, vimos então a nossa introdução da lição de hoje, falando então sobre esta belíssima bênção que aguarda todos os cristãos. Vale destacar, irmão Jair, o nosso texto áureo. Nosso texto áureo fala sobre, mas a nossa cidade está nos céus,
donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos, e a cidade de Filipos era considerada uma colônia romana. Então, todos aqueles que habitavam ali de vários lugares do mundo e também por fazerem parte do Império Romano, eles possuíam cidadania romana. E ter uma cidadania romana naqueles dias era algo extraordinário, era algo muito valioso, era algo que as pessoas se orgulhavam de serem romanos, né? E quando Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, Paulo está deixando a eles uma orientação, que embora eles estivessem satisfeitos em fazerem parte de uma cidade que era uma cidade romana, e por eles terem esse título de cidadania romana, eles não poderiam perder de vista que aquilo ali era apenas passageiro, mas que eles, como salvos em Cristo, além de ter uma cidadania romana, além deles terem os benefícios de serem um romano, eles, acima de tudo, eles pertenciam a uma cidade, como disse Paulo, que está nos céus. Então nós nos orgulhamos de sermos gaúcho, embora falamos a várias pessoas de outros estados também. O baiano tem orgulho de ser baiano, o paulista também tem o seu orgulho, mas nós precisamos entender que, embora sejamos felizes com a cultura do nosso estado, da nossa cidade, nós precisamos entender que mais vale nós termos a garantia e a certeza no nosso coração de que temos uma cidade no céu, de onde esperamos o nosso Salvador. Ele não vem de outro lugar, a não ser do lugar que ele já preparou para nós. Então, aqui nesta terra, de acordo com o apóstolo Paulo, de Filipenses 3:20, nós precisamos nos considerar, irmão Jair, como forasteiros em terra estranha. Somos brasileiros, somos gaúchos, no caso aqui nós, somos ijuienses, mas, antes de tudo, somos estrangeiros, porque a nossa pátria, ela está no céu. Irmão Jair, tópico 1, fala sobre esse tema do paraíso eterno. O tema de hoje, ele aborda aspectos da escatologia, né, irmão Jair? O que nós podemos falar sobre esse tópico 1, irmão Jair? Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar o que é o paraíso, porque o tópico já está dizendo paraíso eterno. Então, o que é o paraíso? O que é a cidade eterna? E quando é que a eternidade ela começará, conforme as Escrituras descrevem? Então, o que é paraíso? O paraíso, ele é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos, aqueles que partiram dessa vida, morreram em Cristo Jesus, morreram com a salvação, aceitaram Jesus, viveram uma vida com Jesus Cristo. E aí nós vamos ter o exemplo também que nós vemos o ladrão arrependido ali na cruz, no momento em que Jesus foi crucificado. E Jesus deu uma promessa para ele, uma gloriosa promessa, e disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa promessa ela foi prontamente cumprida, porque Jesus morreu, ele foi para a sepultura, mas assegurou a esse ladrão arrependido a estar no paraíso junto com o Senhor Jesus Cristo. Não tem como a gente dimensionar, mensurar essa alegria do ladrão, porque Jesus cumpriu a promessa de que ele foi para o paraíso, que aquele ladrão foi para o paraíso, esse ladrão, né? Este lugar, o paraíso, é uma expressão de toda a soma das bem-aventuranças de Cristo. Nós podemos dizer que esse paraíso, ele é o lugar intermediário daqueles que morreram em Jesus Cristo, dos salvos em Jesus Cristo, que estão aguardando ansiosamente, assim como lá no livro de Romanos, no capítulo 8, que vai dizer que a natureza ela está
ardentemente aguardando a volta de Jesus Cristo, esses salvos que estão no paraíso, eles também aguardam o quê? A volta de Jesus para arrebatar a igreja e ter o corpo unido, o corpo glorificado, unido com sua alma, e aí sim adentrar no plano que Deus tem estabelecido até chegar na eternidade. Então nós vemos aqui rapidamente, né, irmão Alex, o que vem a ser o paraíso. Então o paraíso é o local, é a morada onde Deus mora, e lá estão os anjos e estão também os salvos. É claro que cada um na sua dimensão, por isso que no texto áureo fala que a nossa cidade está nos céus, porque são, biblicamente, apresentam 3 céus, e o terceiro céu, ele detalha ainda mais aqui a morada de Deus, a morada dos anjos e a morada dos salvos. E nós vamos entender agora o que é a cidade eterna. A cidade eterna, ela é uma cidade mesmo, ela não é um município. Então, para a gente entender o que é uma cidade, pegando a cidade de Juí, a cidade é a parte urbana. O município engloba a parte urbana, a parte rural, toda a dimensão do município. Então, a cidade eterna, a Bíblia descreve que ela vai ter em torno de 2.400 ou 2.500 quilômetros. Ela é um cubo, ou seja, de largura, de comprimento e de altura, ela vai ser esse cubo nessas dimensões, 2.500 quilômetros. Então, ela é uma cidade. Como vai proceder? Nós vamos ver que a Bíblia descreve que depois do julgamento final, após o milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20, vai haver a purificação da terra e de todo o céu, de todo esse céu visível, através do fogo, como está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10, e aí surgirá então a Nova Jerusalém, ou seja, ela vem depois dessa transformação, dessa purificação da terra e dos céus, através do fogo, e aí surge a Nova Jerusalém, que ela é a cidade eterna de Deus, descrita no capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi, antes dele subir aos céus, ele disse: eu vou para o meu Pai, a casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar. Então, Jesus foi e preparou lugar para cada um dos salvos. Sobre a Nova Jerusalém, ela criada, então, por ocasião, após essa purificação do céu e da terra através do fogo, ela tem sua origem no céu e será também terrena, visto que ela vai substituir a cidade antiga, a cidade que estava... qual cidade? A cidade de Jerusalém. Ela descerá diretamente do céu, conforme a visão de João, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 3, e os salvos, aqueles que morreram em Jesus Cristo, já foram transformados, já passaram por todo o plano de Deus, agora vão então ser cidadãos dessa cidade. Vão desfrutar as bênçãos de Deus, habitarão com seus corpos transformados, sendo em um estado glorioso. Em um estado glorioso, ou seja, aquilo que era corruptível, nosso corpo, nossa carne, o pecado, se transformará em incorruptível, conforme 1 Coríntios capítulo 15 e verso 54. Quando começará a eternidade? A gente já viu aqui o que é o paraíso, o que é essa cidade eterna. Então, ela é uma cidade que vai descer do céu, que ela vem, ali vai ser a morada, não somente dos salvos, mas também a morada de Deus. Quando a eternidade, então, começará? O livro de Apocalipse, que é a revelação, que é o livro profético do Novo Testamento, que é classificado como livro profético do Novo Testamento, descreve que alguns eventos ocorrerão, eventos nos tempos dos fins. Por isso que nós estudamos escatologia, que é o estudo da doutrina dos últimos dias da humanidade na face da terra, os últimos dias de toda a criação. Então, esses últimos dias vai ser desencadeado por um evento chamado arrebatamento da igreja, em que a igreja do Senhor ela vai subir e vai se encontrar com Jesus
nos ares. A partir daí, aqui na terra, ocorrerá um evento também profetizado no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Ele descreve todo esse período da grande tribulação, um período de 7 anos, e que Daniel, lá no capítulo 9, versículo 24 ao 27, vai descrever que é um período exclusivo para Deus tratar com a nação de Israel e com o povo gentil que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, um período de grande tribulação, um período de 7 anos que ocorrerá aqui na terra. Em seguida, após esse período, encerrando os 7 anos, Jesus retorna à terra de uma forma gloriosa, triunfante, e a partir daí, dessa segunda vinda, ele vai então instaurar aqui na terra o reino milenial, onde ele vai ficar por 1000 anos aqui estabelecendo esse reino. Depois do milênio, aí nós vamos passar ainda por um evento escatológico descrito no livro de Apocalipse como o juízo final. E esse juízo final, ele é o juízo do trono branco exclusivamente para aqueles que morreram sem Jesus Cristo. Onde vai passar cada um ali, vai ser um julgamento individual, e cada um vai ser verificado, e Jesus vai mostrar que ele é o justo juiz, e serão abertos os livros que a Bíblia descreve, entre eles o livro da vida, e quem não tiver escrito no livro da vida, ele será então jogado no Geena, que é o lago de fogo e enxofre, e do qual nós não queremos que ninguém passe por isso. Por isso nós estamos proclamando o Evangelho, para que as pessoas aceitem o plano de Deus, aceitem Jesus como Senhor e Salvador, para não passar por esse julgamento final. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós vamos ter o milênio. Depois do milênio ocorrerá o juízo do trono branco, e depois do juízo do trono branco, então, haverá o estado glorioso, eterno e perfeito estado, em que nós vamos estar vendo no próximo tópico aí da lição. Não podemos confundir, não devemos confundir milênio com esse estado eterno, porque milênio é um período em que Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos, e ao final desse período as pessoas então vão ser julgadas no trono branco, o juízo final, conforme falamos. Então a gente viu aqui nesse tópico sobre o paraíso eterno, recapitulando o que é o paraíso, nós vimos o que é a cidade eterna e quando essa eternidade começará. Então essa eternidade é o último evento escatológico profetizado nas Escrituras, que estarão lá dizendo no livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22. Muito bem, meus irmãos, vimos então a exposição do tópico 1 falando sobre o paraíso eterno, tratando do que é o paraíso eterno, do que é a cidade eterna, da qual já mencionamos que o apóstolo Paulo fala, e também sobre quando essa eternidade termina. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, embora o Jardim do Éden não seja apresentado como um paraíso, nós podemos entender que era um paraíso, pois ali havia plenitude de tudo. Deus coloca o homem no jardim e há perfeição lá, embora o homem ainda tenha a possibilidade de pecar. Mas quando esse paraíso, para onde o crente vai, esse paraíso será diferente do Jardim do Éden, porque o do jardim se desfez, foi perdido, né? O paraíso do Éden se perdeu. O homem pecou, transgrediu contra Deus e, consequentemente, perdeu o paraíso. Mas, para o paraíso que Jesus conquistou, para o cristão, esse, quando acessado, jamais poderá ser perdido. Olha que promessa extraordinária. Se você conseguir chegar lá, e Jesus te dá todas as condições para isso, ele te deu a palavra da verdade para habitar, para você aprender dela, para estar inserida na tua mente, no teu coração, nos teus lábios,
A palavra de Deus precisa estar enraizada na tua vida, fazer parte do teu dia a dia. O Espírito Santo, que é a pessoa que habita no teu ser, também está para te ajudar, para te auxiliar. A igreja onde você congrega, e se você acha que você não precisa de igreja para ir para o céu, nós precisamos dizer que a igreja não, de fato, não salva, mas os salvos, eles estão na igreja, porque entre os irmãos nós estamos nos auxiliando para que nós possamos chegar nesse paraíso. E quando nós acessarmos ele lá, no início da nossa, quer seja pela morte ou quer seja já pelo arrebatamento da igreja, enfim, quando nós acessarmos esse lugar, nunca mais nós poderemos perder, porque Jesus já nos garantiu. Adão e Eva perderam o paraíso, mas aqueles que receberem e foram fiéis até a morte, eles não vão perder, mas receberão o galardão da vida. E vale ressaltar, irmão Jair, sobre esta cidade, é que, de fato, Deus não quer que nós percamos a referência, que nós deixemos de ter um objetivo de morada. Todos nós, quando o ser humano está desenvolvendo a sua vida, ele começa a desenvolver a juventude, vai estudar, vai trabalhar e começa a focar: eu quero ter uma morada, quero me estabelecer numa cidade, quero ter uma casa. E Deus, ele não deixa o homem sem essa promessa. O próprio Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Então, vale a pena ser fiel ao nome do Senhor. E uma coisa que vale destacar, irmão Jair, sobre a imortalidade é que todo salvo em Cristo, ele passa a viver, de algum certo aspecto, já a imortalidade aqui na Terra. Porque o crente, o salvo, embora ele possa passar pelo processo da morte, ele não morre mais, porque ele já está vivendo a vida eterna que passa a existir já na sua vida aqui e agora. Bem verdade que a nossa lição está tratando dos eventos que se darão para o início do estabelecimento desta concretização daquilo que Jesus prometeu para o seu povo. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele já tem a vida eterna hoje e agora. E a sepultura é apenas uma passagem de acesso para estar com Cristo para sempre. Diferentemente daquele que não é salvo em Cristo, que de fato, a Bíblia diz que ao ímpio ele morre uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o salvo, ele passa dessa vida para uma vida eterna com Cristo. Já aquele que não recebe a Cristo, ele passa pela morte e, vindo somente depois disso, juízo. Então, vale a pena nós servirmos a Cristo e meditarmos nesses benefícios, nessas promessas gloriosas que nos motivam, que nos alegram, que nos fazem ter expectativa e nos fazem nos conscientizar que um único caminho é crer que Jesus fez a obra que nós não poderíamos fazer, que era a obra da redenção, e obedecer a Ele e a sua palavra, fazendo a sua obra com dedicação e amor. Irmão Jair, tópico 2, falando sobre o eterno e perfeito estado. O irmão já introduziu a diferenciação do que é, então, milênio, muito importante, e do que é o eterno perfeito estado. O que nós podemos falar nesse tópico, irmão Jair? Bom, a gente precisa ainda voltar um pouquinho e só falar sobre a questão do paraíso e da cidade celestial, a cidade eterna. Nós, olhando, existe o momento intermediário. Assim como aqueles que morreram sem Jesus Cristo, a palavra nos diz que eles estão num lugar chamado de Hades, que é um lugar intermediário até que venha o dia do julgamento final. Eles vão sair de lá e eles vão ser transportados, então, jogados no lago de fogo e enxofre, que aí é a eternidade completa.
nós vemos que o paraíso, ele é um lugar intermediário para os salvos, e a cidade celestial é a eternidade completa para os salvos. Definitiva, a palavra que eu queria usar é definitiva. Então, o paraíso, ele é intermediário para os salvos, e a cidade celeste, ela é a morada definitiva para os salvos. E nós vamos falar desse estado perfeito, do eterno e estado perfeito. Nós vamos ver primeiro à luz da doutrina bíblica. Nós vamos ver que desde Gênesis, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos que vai acontecer com a segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que será estabelecido um novo céu e uma nova terra. Então, relembrar que Jesus, a igreja vai ser arrebatada, vai ter a grande tribulação, Jesus volta na terra, e aí ele vem e estabelece o milênio. Após o milênio vem o julgamento do trono branco. Depois do julgamento do trono branco, vem então, será estabelecido tanto o novo céu quanto a nova terra, segundo Apocalipse capítulo 21, verso 1. Nesse tempo, o propósito original de Deus será cumprido e toda a terra se encherá de sua glória. Haverá, então, reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. O que é a mesma grei? Questão de unidade. Hoje nós vemos uma separação. A humanidade está na terra. Os entes espirituais, Deus, os anjos, eles estão no céu. Nesse estado perfeito, eterno e perfeito estado, haverá a mesma, todas as coisas serão reconciliadas, estarão todas juntas, em unidades, reconciliadas para Deus, estabelecendo assim esse propósito que Deus tinha inicialmente, que Deus teve, o propósito original vai se cumprir então, e toda a terra será cheia da glória. Por isso que o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar muito bonito, de santidade, de perfeição. A antiga ordem que imperava na humanidade, na natureza, enfim, que é oriunda do pecado, da natureza do pecado, ela foi abolida e deu então lugar a esse santo, puro e perfeito estado. Nós vamos ver esse estado perfeito à luz de Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao verso 5, que traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Nós vamos ver que a vida eterna é descrita como um rio, a vida eterna é descrita como uma árvore, como a vida eterna é descrita com a ausência de todo tipo de mal, e a vida eterna, então, na presença de Deus. A vida eterna, segundo Apocalipse capítulo 22, verso 1 a 5, nós vamos ver que João vai descrever a eternidade como um rio de vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui o aspecto mostra que, como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou ele mencionou a ele mesmo como água da vida. E o que João descreve nas visões que ele vê, que ele recebe, é algo que ele consegue fazer uma analogia aqui na Terra. Então nós vemos um rio retratado na palavra de Deus, por onde ele vai passando, vai frutificando, ele vai trazendo alegria, a água ela traz alegria na dimensão correta. E esse rio, visto lá na cidade celeste, a gente vê que esse rio, ele brota, ele vem do trono de Deus. Então vai vir de Deus essa vida em abundância, essa vida de paz, essa vida, a fonte da vida eterna será sempre
Deus. A vida, então, a vida eterna é descrita como uma árvore. Nós vemos a árvore da vida, ela citada aqui no livro do Apocalipse, ela remonta ao livro de Gênesis, no capítulo 22 e 2, ela é citada aqui também. Ela é citada como os seus 12 frutos, mostrando de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Tá mostrando o quê? Nós aqui, no nosso estado hoje, nós somos distribuídos no tempo, o tempo cronológico. Nós temos hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, semana, tudo isso. Na eternidade o tempo é diferente, mas o que está querendo mostrar aqui o texto é que haverá um tempo, e esse tempo ele é diferente do que nós vemos hoje. Então, nós verificamos que esses frutos que vêm nesse tempo simbolizam isso. Aqui dito de mês em mês, 12 frutos, de mês em mês, mostrando que o tempo lá, vai haver tempo, mas será diferente. Nós não temos como mensurar isso, mas o tempo com certeza não vai ser igual ao nosso. E a presença aqui de folha simbolizando vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte, mostrando que lá no estado eterno não haverá enfermidade, não haverá morte, não haverá doença, não haverá mais dor nem pranto, porque a morte não prevalecerá mais nesse estado eterno e perfeito. Porque a vida eterna vai ser sem males, não haverá mais pecado, todo mal ele vai ser plenamente erradicado, e o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Então, todo erro, todo pecado, toda maldade, tudo isso vai deixar de existir. Por isso que é estado eterno e perfeito. A vida eterna será na presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que hoje nós vemos como um espelho, e o espelho, na época que Paulo escreveu, não era esse espelho nessa tecnologia que nós temos hoje. Era um espelho num aço batido, alguma coisa assim, que não ficava nítida a imagem refletida. Mas o apóstolo Paulo fala que então nós veremos como ele é e veremos face a face, e a presença de Deus será a nossa luz para sempre, uma alegria indizível, indescritível, e nós estaremos olhando diretamente para Deus. Nós vamos estar na sua presença gloriosa, e essa presença gloriosa de Deus, segundo a descrição aqui do apóstolo João, é que não haverá mais noite, porque a luz de Deus vai dissipar qualquer tipo de escuridão, e para sempre, então, reinaremos com Deus. A vida eterna, então, é descrita na Bíblia como esse rio, como uma árvore, um lugar sem males e na presença eterna de Deus. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 2, falando sobre o eterno e perfeito estado. Vale acrescentar, irmão Jair, algumas observações da palavra de Deus que nos dão a ideia do estado perfeito, além daquilo que já foi mencionado aqui. Nós podemos ver que este eterno e perfeito estado será de uma vida de comunhão com Deus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Então haverá comunhão. Nós não teremos mais nada que possa nos separar do Senhor. Também, conforme Apocalipse capítulo 14 e 13, podemos ver que vai ser uma vida de descanso. Aqueles que sofreram, aqueles que padeceram, passaram por dificuldades, poderão ter o descanso eterno, como nós costumeiramente
mencionamos, descanso, porque diz o texto: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Também podemos ver que vai haver uma vida de pleno entendimento, uma vida de total entendimento das realidades, daquilo que nós vamos desfrutar, porque aquilo que nós hoje entendemos a partir da palavra de Deus, daquilo que nós almejamos, nós vemos isso de forma parcial, de forma em parte. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13:12, que agora conheço em parte, então, disse ele, conhecerei como também sou conhecido. Veja que o texto está nos mostrando aqui que nós vamos ter um entendimento e uma compreensão completa daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem reservado para nós. Uma vida de santidade, pois aonde Deus está, não há pecado, né? Apocalipse 21:27 diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vai haver um tempo de alegria, pois o texto sagrado vai dizer, capítulo 21:4 de Apocalipse, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí vai ter serviço, vai ter vida abundante, vida de glória, vida de adoração. É um lugar, é um estado perfeito. Não se pode esperar menos do que algo perfeito. E uma coisa que vale destacar, irmão Jair, antes de nós entrarmos no próximo tópico, é que no primeiro jardim havia a possibilidade do homem pecar, transgredir e perder aquele lugar onde ele estava. Já neste estado perfeito e eterno, onde nós estaremos desfrutando desse jardim, de todas as bênçãos da eternidade, não poderemos mais perder, porque não haverá em nós a possibilidade de pecarmos. Teremos um novo corpo e aí seremos como ele é. Não seremos mais como Adão. Alguns ensinam que Deus vai restaurar o Adão. Não, o Adão ele podia pecar. Nós agora seremos como Cristo. Não pecaremos nunca mais. Que coisa gloriosa. Hoje nós podemos falhar, pecamos contra Deus, confessamos nosso pecado, nos humilhamos na presença dele, nos entristecemos porque falhamos contra o nosso Senhor, mas isso jamais vai acontecer neste estado perfeito, porque o pecado já não terá mais domínio sobre nós, nós não poderemos pecar contra o Senhor, será uma vida de eterna adoração e serviço ao Senhor. Irmão Jair, tópico de número 3, vamos falar então sobre o estado final de todos os santos. É uma visão, obviamente aqui o assunto tratando de escatologia é um assunto bem amplo, né? E o irmão Jair é professor o irmão Jair é professor de curso de teologia e aborda muito, inclusive atualmente está tratando em curso da ETAD do livro de Daniel e de Apocalipse, onde abarca, né, os eventos apocalípticos e escatológicos contidos na Escritura Sagrada nesses livros. Então, o assunto é amplo, ele é bem extenso e muitas vezes depende de muito afinco e de apresentar opiniões, porque algumas coisas se divergem, né, de opiniões. O assunto é muito amplo, o tempo aqui não nos permite, mas é um tema que trata das últimas coisas, do que vai ser o destino, o estado final de todos os santos, e que nós podemos já, para nós encerrar o programa, com esse tópico, irmão Jair. Bom, o estado final de todos os santos, quer dizer, de todos os salvos. Os salvos. O que todo cristão salvo, ele deve esperar desse estado final. Nós vamos ver o exemplo
do Antigo Testamento. Nós vamos ver Abraão, que vivia vivia em cabanas no deserto, mas com a esperança de viver na cidade celestial, conforme Deus prometeu, cujo Deus, ele é o construtor desta cidade. Nós vamos ver isso no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, capítulo 11, verso 9 e verso 10, que diz assim: pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, e porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, Abraão, ele mostra que ele era um peregrino. Pela fé, ele esperava a cidade celestial. Moisés, da mesma forma, com a mesma intenção, ele deixou o Egito, deixou toda a glória na esperança gloriosa desta cidade. E por isso, nós, vindo para o Novo Testamento, nós vamos ver que o cristão, ele precisa viver neste mundo, sabendo que aqui ele é peregrino, que ele é forasteiro, que ele deve estar consciente de que o seu lar, na verdade, é a cidade celestial de onde o nosso grande e maravilhoso Deus, ele habita. Então, o que o crente salvo, o que o cristão salvo deve esperar? Ele deve saber que ele é peregrino aqui e que ele vai ter uma morada na cidade celestial, cujo Deus é o artífice, o construtor, e que Deus vai habitar ali também. Na presença, nós habitaremos na presença desse Deus. E como será a vida lá desses cristãos salvos? Viveremos todos em uma unidade com os salvos, uma unidade com os anjos, uma unidade com Deus. Seremos todos a mesma grei, numa mesma unidade, reconciliado com Deus de uma forma plena. Nós vemos aqui que a Bíblia faz menção de, está escrito ali que essa cidade tem 12 portas, e cada porta recebe um nome de cada tribo de Israel. São 12 portas na cidade, com 12 nomes das tribos. E o alicerce dos muros dessa cidade recebe o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, os apóstolos do Cordeiro. Então, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. A salvação contempla desde Adão e Eva até o final do livro de Apocalipse, até o término do reino milenial de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós vamos viver nessa cidade de uma forma gloriosa. Lá não haverá segregação, não haverá qualquer tipo de discriminação, diferença de classes, pois todos seremos um só povo em Jesus Cristo. E o que o crente, o cristão, ele ainda pode esperar desse estado final? Ele vai chegar e vai dizer, finalmente em casa, no sentido de que ele estava peregrinando, não é aqui neste mundo a morada final, não é na sepultura, nada disso. A prova é que somos descritos na Bíblia como peregrinos, como forasteiros, como estrangeiros nessa terra, porque a nossa cidade está nos céus, conforme o nosso texto áureo, da onde nós esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes que verdadeiramente mantêm a comunhão com Cristo e a sua palavra, eles vão cultivar no seu coração o desejo de ir para a sua casa, como Paulo anelava, como Paulo desejava. E isso é glorioso. E essa bendita esperança do cristão sincero, ele deve ficar firme e manter esse desejo de ir morar no céu, de fazer parte, ser cidadão dessa cidade
maravilhosa, cidade celeste, em que Deus estará ali presente. Ali não vai haver, né, irmão Alex, prefeito, governador, presidente, partido político, nada disso. Somente o bem reinará e de forma absoluta. Então, nós não devemos esquecer que nós iniciamos uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Esse caminho foi com o Senhor Jesus, é com o Senhor Jesus Cristo a partir do nascimento, do novo nascimento, e nós almejamos chegar até essa cidade celestial, com todos os recursos que a Bíblia nos oferece, para vencermos as perseguições, os obstáculos, e nós resistir, perseverar, para chegar. Esse é o grande objetivo nosso, chegarmos à cidade celestial, cujo Deus nós veremos face a face. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por esta promessa gloriosa. Então vimos aí o tópico 3 falando sobre o estado final de todos os crentes. E aí nós percebemos um incentivo de que o crente precisa manter a consciência de que ele é peregrino aqui nessa terra. Primeiro desenvolver isso com clareza. Nós não somos aqui deste mundo, nós não fazemos como aqueles da igreja de Tessalônica, irmão Jair, que na expectativa da volta de Cristo, eles abandonavam todas as suas práticas da vida cotidiana, que fazem parte da vida humana. E o apóstolo Paulo, ele vai mandar a sua carta para tratar desta ignorância que eles estavam praticando. Mas nós vivemos aqui nesta terra, trabalhamos, construímos, projetamos, mas o nosso coração não está aqui. O coração do salvo não está aqui, porque ele tem a consciência de que ele é peregrino aqui nesta terra. A natureza da sua existência aqui é temporária e o destino é para um destino celestial. Aí precisa ter a consciência do salvo de que ele tem a sua identidade celestial e que o destino final dele não é um destino trágico ou incerto, é um destino traçado, já conquistado por Cristo Jesus, prometido nas Sagradas Escrituras e que precisamos confiar. Quando nós falamos em estado eterno e perfeito, irmão Jair, e como o irmão mencionou aqui, o viver em unidade, existem algumas coisas que na atualidade do mundo, na complexidade da vivência humana, nos problemas das relações, parece impossível algumas coisas serem vividas nessas condições, onde não haveria preconceito, não haveria perseguição, não haveria maldade, orgulho, ira, inveja, cobiça, ganância. Parece impossível visualizar um mundo onde pessoas estarão convivendo juntos sem isso acontecer. Mas nós temos esta certeza que para este lugar onde o salvo vai, viveremos uma vida de unidade, viveremos juntamente com aqueles que partiram, os mortos da antiga aliança, que foram salvos em Cristo, pois o texto sagrado vai dizer que Cristo morreu, Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, então abrangendo já, a obra de Cristo já abrangia aqueles das alianças anteriores às dispensações anteriores a que nós estamos vivendo. Então, nós chegaremos em casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Se você está com a sua fé firmada em Cristo Jesus, você pode se alegrar e ter essa bendita esperança de que você vai chegar lá, tá? Queremos, irmão Jair, concluir. O que nós poderíamos acrescentar para concluirmos a exposição do tema de hoje? Bom, o céu é o destino final dessa jornada que se inicia com o novo nascimento, e do início até o final dessa jornada
enfrentamos inimigos, enfrentaremos ainda inimigos que intentam nos desviar dessa rota para o céu. E durante essa jornada, durante essa travessia dessa jornada, nós temos que manter toda a vigilância, todo o zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos, então, os nossos olhos nesse autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, olhando para a cidade celestial, porque ela está logo ali. Graças a Deus. Podemos louvar ao nome do Senhor Jesus, que nos garante a vitória. O livro de Apocalipse, ele vai encerrar com a história humana no jardim. E o livro de Gênesis mostra o início da história humana com eles no jardim. Nós vemos no livro de Gênesis o mal se instalando quando o homem peca contra o Senhor. No livro de Apocalipse nós vemos a vitória do Senhor contra o mal. E nós vemos claramente então que a vitória está garantida em Cristo Jesus. Aquilo que o adversário achou que era uma possível vitória, ele se equivocou, porque Cristo venceu em todas as áreas e garante a vitória para todos nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.